Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez por aqui para a gente deixar o nosso devocional Luz do Dia. Mas antes eu quero agradecer a Deus por mais esse devocional que está sendo gravado no dia de hoje, para a gente poder levar a semente do Evangelho para muitas vidas, para muitos corações. Amém? Vamos para o nosso devocional Luz do Dia de hoje. No livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Qual a importância da oração? Muita em todos os sentidos. A oração é uma das ferramentas mais eficazes de que dispomos para viver. E digo isso sem exagero algum. Certamente é por isso que é tão difícil cultivar uma vida de oração constante. A oração nada mais é do que falar com Deus. É diferente de rezar, cuja prática Jesus condenou. Orar é falar com o Criador sobre todo e qualquer assunto que nos diz respeito. E se nos diz respeito, certamente diz respeito também ao Senhor. Falar com Deus por meio da oração é desenvolver comunhão com o Espírito Santo e ter acesso a uma fonte incomparável de riquezas, conforto, sabedoria, revelação, cura, libertação, paz e tudo mais de bom que o ser humano tem à sua disposição, seja no mundo físico e principalmente no mundo espiritual, no qual o Senhor reina absoluto. Olha só, pessoal, aqui no nosso devocional Luz do Dia, aqui a palavra do Senhor está dizendo que a oração, ela é a prática de todo o cristão. O que é a oração? A oração, ela é uma conversa que você está falando com Deus. Quando o cristão, ele ora, quando o cristão, ele busca a Deus, ele está falando com o Senhor. Porque Jesus, ele nos ensinou como nós devemos orar, como nós devemos falar com o Senhor. Então, quando nós vemos aqui no devocional de hoje, Luz do Dia, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Por quê? Porque a oração, ela é constantemente nas nossas vidas. A oração, ela é constantemente. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você ora, você está conversando com Deus. E é uma luta para que o cristão, ele permaneça na oração. É uma luta contra a carne, contra o espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. A carne, ela deseja as coisas da carne. Porém, o espírito, ela deseja as coisas do espírito. Então, quando nós entramos no mundo da oração, nós estamos entrando no mundo de Deus, no mundo aonde que Deus, ele olha para o seu servo, para os seus filhos, e Deus, ele para ouvir aquela oração dos teus servos em todo o mundo. Então, o Senhor, ele disse, nunca desanima da oração. Nunca desanima da oração. Esteja sempre orando, esteja sempre buscando a Deus, esteja sempre falando com o Senhor Deus, porque a oração, ela é uma fonte inesgotável. Ela é uma fonte que todos os dias ela jorra do trono de Deus. E quando nós oramos ao Senhor, nós estamos depositando as nossas pérolas da oração perante o Senhor nosso Deus. Por isso que nós, no devocional de hoje,
A palavra do Senhor está dizendo qual a importância da oração, muita em todos os sentidos. A oração é uma das ferramentas mais eficazes que dispomos para viver. A oração, ela é a ferramenta do cristão. Todo o homem, toda mulher que trabalha, ele tem a sua ferramenta para trabalhar. Por exemplo, para gravar esse devocional de hoje, é preciso ter um aparelho que grava. É preciso ter uma câmera, é preciso ter um celular, é preciso ter uma ferramenta para que a palavra de Deus ela seja transmitida. E toda pessoa que trabalha na sua profissão, eles têm as suas ferramentas. Assim também a ferramenta do cristão é a oração. Por quê? Porque se nós oramos, nós estamos mantendo de pé. Nós estamos mantendo uma comunhão com o Senhor. Nós estamos mantendo uma comunhão com Deus. E ali a nossa ferramenta, que é a oração, ela está sendo ouvida nos céus de glória. E digo isso sem exagero algum. Certamente é por isso que é tão difícil cultivar uma vida de oração constante. Por quê? Por que é difícil manter uma vida de oração constante? Porque, como eu já disse, a nossa carne, ela não deseja a oração, ela não deseja as coisas de Deus, mas a nossa carne, ela deseja as coisas do mundo, ela deseja as coisas que convêm para ela. Porém, há uma guerra. A Bíblia diz que dentro de nós, os nossos membros, eles guerreiam dia e noite. Por quê? Porque o nosso espírito anseia pelas coisas de Deus. Porém, a carne, ela milita com as coisas da carne. E é por isso que o cristão, quando ele deixa de orar, quando ele deixa de buscar o Senhor, quando ele deixa de ler a Bíblia, quando ele deixa de ir para a igreja, quando ele deixa de participar da Santa Ceia, quando ele deixa de estar em comunhão com Deus, ele começa a enfraquejar, ele começa a cair. Por quê? Porque aí a carne começa a inundar a vida daquele cristão, e aquele cristão então ele acaba se fraquejando, não se fortalecendo, mas se fraquejando, e aí aquele cristão ele acaba caindo. Por isso que Jesus ele disse, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre, nunca desanimar. Lucas 18:1. Então o Senhor Jesus ele diz para a gente nunca parar de orar, mas buscar sempre o Senhor para a gente poder estar fortalecido na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês com esse devocional Luz do Dia, e o devocional de hoje volta amanhã com mais uma mensagem da palavra de Deus. A todos vocês, que Deus abençoe, um ótimo vídeo, Deus nos abençoe. Valeu, gente!